Capítulo 16. Os e-mails que respondo são lições. Nem sempre guardo os e-mails que recebo, mas alguns escaparam e ficaram arquivados por alguma razão. Essa razão você vai entender nas respostas. Rodney Rodrigues 8:14. 23 minutos atrás. Para mim, bom dia, Alfredo. Tudo bem? Conversando com um amigo, o cara me fez uma pergunta que não tive resposta. Me disse que o cristianismo é baseado na ressurreição de Cristo e como não encontrar um corpo, mas apenas o túmulo vazio tem razão para crer. O que você sabe desse assunto? Se puder me ajudar, ficarei grato. Abração e saúde. Minha resposta: olá, Rodney. Só mesmo rindo. Amigo, a gente tem que rir para não chorar. Essa coisa é tão absurda que deixa a gente perplexo. Essa desgraça que eles chamam de fé é a crença em abobrinhas. Só porque todos, os religiosos e os seus líderes, dizem, não quer dizer que seja um fato. A ressurreição é um absurdo sem tamanho. Ninguém ressuscita, ninguém morre e depois sai andando por aí. Essa coisa é totalmente descabida, contraria toda a ciência. Puro conto de fadas. E pior, nunca houve túmulo, nunca houve caverna, nunca houve crucificação, julgamento, sepultamento. Esse personagem jamais existiu. Não existiram nem Maria, nem José, nem Paulo, nem apóstolos. Nada. Tudo falso, tudo inventado. Como um cara vai ter corpo se nunca existiu? Mentira. Igualzinho a história do Capitão América da Marvel. RS. A história, conto, de Cristo foi copiada da história de Luz, 1000 anos antes, da história de Mitra, não sei quantos 1000 anos antes, da história de Krishna, de Atis, de Baco, de Buda, de mais 20 deuses solares, e toda essa idiotice começou com o Deus Sol, há 5000 anos antes da história de Cristo. Eu sei que é muito difícil contrariar essa coisa que está enraizada no povo há séculos, alimentada pelo bilionário Vaticano e pelos pastores mentirosos. Esses caras vivem dessa mentira. Se não fosse essa mentira, eles teriam que procurar emprego como nós. Mas, pelo contrário, enriquecem. Ficam milionários divulgando essa nojeira. Pensa que não me surpreendeu? Eu fiquei perplexo quando entendi isso tudo. É incrível, é bárbaro, dá nojo, mas a verdade é essa. Tudo mentira, inventado, copiado de contos anteriores. E a gente não sabe, não pensa, acredita. Ficou assim por muitos séculos, porque o catolicismo, cristianismo, mandou no mundo por séculos. Bastava você duvidar e morria na fogueira como se fosse um bruxo. E mesmo sem duvidar você ia pra fogueira ser queimado vivo. Era só te acusarem. Bastava o seu vizinho dizer que achava que você era um bruxo. É o que eu estou dizendo. Leia os meus livros, por favor. Não posso a cada pergunta escrever um novo livro para explicar isso. Leia ou desista e vá para a igreja pagar o seu dízimo. Abraço. Alfredo. De Pedro Barbosa. Para mim, Alfredo, segundo a Bíblia, a Terra tem 6000 anos. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos a habitarem a Terra. Baseado em que? Você acha que pode desmentir isso? Resposta: Pedro, eu lamento que nas suas igrejas não ensinem ciência, porque aí eles estariam ensinando a verdade, o que seria muito mais útil, embora nada rendesse para eles em dízimos e ofertas. Mas já que você perguntou, vou te dar uma aula sobre o assunto. Ok, cabe a você apenas ler. Muito fácil. Tudo para nós começou com o Big Bang, a grande explosão há 14 bilhões de anos, que gerou o universo como o conhecemos hoje, embora que ninguém saiba o que era antes do Big Bang. O que explodiu? Imagina-se, pois, que eram as mesmas matérias que resultaram no universo, mas, como se formou, a pressão, a compactação, densidade e gravidade monstruosas ninguém arrisca dizer. Está ainda além da nossa compreensão. No entanto, a teoria do Big Bang limita-se a descrever o que veio depois da explosão. A matéria pulverizada, em tamanhos desconhecidos, ao se expandirem com 70% da velocidade da luz, foram aglomerando-se pela sua capacidade própria de atração. A fricção gera a imantação de umas e outras, a gravidade, formando corpos de tamanhos diferentes e de materiais diferentes, todos em estado de ebulição, melhor dizendo, matéria derretida pelo calor a que foram submetidos. Esses corpos, no seu estado líquido ou gasoso, tomaram a forma esférica, porque a atração para o seu núcleo é igual em todos os lados da superfície,
e a pressão externa também. Caso semelhante ao da bolha de sabão. Por causa do giro dessa matéria, muitas partes entraram em órbita, quando encontraram o equilíbrio entre a força centrífuga que espelha os elementos para longe, e a gravidade do corpo principal, que atrai esses elementos para si, formando assim satélites e anéis de detritos rochosos. Esses corpos orbitavam em outro corpo maior e sem outro, um corpo ainda maior, criando-se as estrelas, as galáxias, os planetas, os satélites etc. Quando esse material esfriou depois de bilhões de anos, a sua composição química cristalizou-se e diversificou-se também. Onde havia gases primários transformaram-se em novas matérias, em novos gases, e a combinação de hidrogênio e oxigênio existentes na atmosfera do planeta Terra, transformaram-se pelas descargas elétricas em água, H2O. Essa água passou a ser atraída pela gravidade da Terra, e cada vez que se aproximava, era expelida de volta, evaporada pelo imenso calor que aqui reinava. Mais alguns bilhões de anos e a Terra, nesse processo de chove e evapora, foi esfriando e esfriando, até que a água começou a sentar-se na Terra, formando os oceanos, os rios e os lagos. Esse processo propiciou o início da vida na Terra, coisa rara no universo. Nunca se esqueça do seguinte: tudo é feito de eletricidade, ou seja, átomos que são divididos em núcleo, elétrons, prótons e nêutrons. Portanto, tanto você quanto a cadeira em que está sentado são feitos da mesma coisa, eletricidade. E o magnetismo é uma consequência do movimento dos átomos. Então, aí, já temos forma e movimento naturais. As células são compostas de átomos e apenas variam de forma conforme a disposição dos seus elétrons. Assim, formar uma célula é simples e fácil para a natureza. Nós somos feitos de células, que são feitas de átomos. Apesar dos fenômenos que levaram à formação da Terra terem o seu início há 600 bilhões de anos, a prova de vida mais antiga encontrada na natureza são fósseis de seres vivos semelhantes a organismos do reino protista, com cerca de 500 bilhões de anos na África do Sul e Austrália. Apesar de, durante estes primeiros 1,000 bilhões de anos o nosso planeta ter sido um planeta morto, foram se criando as condições para o aparecimento da vida microscópica. Mas onde é que surgiu a vida? Pensa-se, são teorias ainda, que esse fenômeno teria tido origem no mar, sob condições completamente diferentes das que existem na atualidade. Experiências laboratoriais têm tentado reconstituir o que se teria passado nos mares naquela altura. A atmosfera da Terra primitiva seria principalmente formada por hidrogênio, azoto e vapor de água. Estes gases, sujeitos à ação de várias fontes de energia, nomeadamente as elevadas temperaturas que se faziam sentir, terão sido cozinhados, reagindo entre si, formando os primeiros compostos orgânicos, que eram moléculas muito simples. Os compostos formados na atmosfera primitiva transferiram-se depois para os oceanos, que ficaram carregados de substâncias minerais e orgânicas, transformando-se numa sopa primitiva, muito nutritiva. Estas substâncias continuaram a reagir entre si, conduzindo à formação de substâncias mais complexas, incluindo aminoácidos, que são fundamentais à formação da vida. Estas moléculas constituíram, depois, unidades individualizadas do meio e com as condições ambientais apropriadas surgiram as primeiras células, ou seja, a vida. Elas eram muito simples, semelhantes a bactérias. É claro que das substâncias orgânicas até ao aparecimento do primeiro organismo vivo, muitas reações químicas tiveram de ocorrer, e outros bilhões de anos se passarem. Mas elas ainda não estão completamente compreendidas. Os cientistas ainda não conseguiram reproduzir esses fenômenos, porque faltou um elemento básico: o tempo. Os bilhões de anos para que isso acontecesse. No laboratório isso não foi possível ainda. Ficou apenas a teoria. Passados 2 bilhões de anos, a vida continuava a restringir-se aos oceanos e a organismos unicelulares, muito simples. A atmosfera que, até então, tinha a mesma constituição, começa agora a ter oxigênio. Como é que o oxigênio se formou? O oxigênio formou-se por atividade justamente dos organismos vivos que passaram a existir, mais precisamente através da fotossíntese realizada por algas microscópicas que flutuavam nos oceanos. No entanto, no início,
O oxigênio era venenoso para os primeiros organismos e só muito mais tarde é que as formas de vida adquiriram as características dos organismos atuais. Como é que eram os primeiros seres vivos? Os primeiros seres vivos eram heterotróficos. Alimentam-se de outros organismos, muito simples, que se alimentavam da matéria orgânica que existia nas águas. Depois disso apareceram os primeiros autotróficos, pois nos primeiros heterotróficos terá surgido a síntese da clorofila, substância que permitiu a esses seres utilizarem a energia luminosa e convertê-la em energia química, para manterem as suas atividades celulares. Estes seres, ao utilizarem a água para a fotossíntese, libertavam o oxigênio resultante para a atmosfera. Estava assim inventada a fotossíntese. Este processo evitava que os compostos orgânicos das águas se esgotassem, permitindo a evolução da vida para outros seres mais complexos. Certos seres autotróficos e heterotróficos passaram, então, a utilizar o oxigênio nas suas reações vitais, como a respiração. À medida que o oxigênio se foi acumulando na atmosfera, ao reagir com as radiações solares, formou-se a camada de ozônio, que começou a reter, impedir a penetração, os raios ultravioletas, permitindo que os organismos conquistassem o meio terrestre. Com a expansão desses primeiros organismos, a evolução de cada espécie começou a ocorrer, segundo a sua adaptação ao meio, mais agressivo ou menos agressivo, mais quente ou menos quente, locais mais úmidos ou secos e animaizinhos parecidos com lagartos e peixes com pernas viviam na terra e no mar e expandiram-se nos dois ambientes, aprofundando-se nos rios, nos alagados, nos lagos formados e evoluíram a espécies mais adaptadas aos locais mais secos. Mais 500 milhões de anos se passaram para que chegássemos aos dinossauros com uma quantidade enorme de espécimes que sobreviveram e se adaptaram para sobreviver e se multiplicar. Um grande meteoro caiu na Terra e as consequências do seu impacto gerou vapores de tal monta que escureceu a Terra, livrando a superfície dos raios solares e congelando as árvores, que da mesma forma se formaram, quebrando a cadeia alimentar desses animais primitivos, levando-os praticamente à extinção total. Mas o ambiente recuperou-se e novas espécies evoluíram a partir daquelas características já desenvolvidas. O DNA de muitas espécies ficou aproveitável e geraram outras semelhantes àquelas primeiras. Mais 500 milhões de anos se passaram e um animal com algumas características humanas começou a se desenvolver, assim como os demais, e a migração desses animais o levaram a locais e características diferentes de adaptabilidade e sobrevivência. Dessas ramificações muitas se perderam, pois não conseguiram uma perfeita adaptação. Outros com melhor alimentação e a falta de predadores, evoluíram, formando a ramificação que deu origem aos homens, com dezenas de espécimes diferentes, e outra paralela que evoluiu para os macacos com centenas de espécimes diferentes, maiores, menores, mais fortes, mais fracos, adquirindo formas que os adaptassem melhor ao seu meio. Agora espero que você não mais pense bobagens. Que tal aprender ciência? Existem muitos sites explicando a respeito dessas coisas. É só procurar. Hermínio Praga, por e-mail. A Bíblia é algo incontestável, palavra inspirada por Deus aos apóstolos de Jesus. Nela está toda a sabedoria que precisamos para viver. Por que você não acredita na Bíblia? Resposta: amigo, isso é o que dizem. O que você aprendeu dentro da sua vida religiosa. Aqui fora, onde a verdade é a coisa certa, tudo muda de figura. Vou te dar algumas informações colhidas do Wikipedia, com algumas observações minhas. Repare, não sou eu quem está dizendo, mas apenas estou de acordo com essa enciclopédia virtual que tem o propósito de ser verdadeira, informar corretamente. Wiki. Os cristãos acreditam que estes homens escreveram a Bíblia inspirados por Deus e por isso consideram que a Bíblia é a escritura sagrada. No entanto, nem todos os seguidores da Bíblia a interpretam de forma literal, e muitos consideram que muitos dos textos da Bíblia são metafóricos ou que são textos datados que faziam sentido no tempo em que foram escritos, mas foram perdendo credibilidade com a expansão da cultura. Para o cristianismo tradicional, a Bíblia é a palavra de Deus, portanto ela é mais do que apenas um livro, e a vontade de Deus escrita para a humanidade. Para esses cristãos, nela, e apenas nela, se encontram as respostas para os problemas da humanidade. Os agnósticos veem a Bíblia como um livro comum,
com importância histórica e que reflete a cultura do povo que os escreveu. Os ateus recusam qualquer origem divina para a Bíblia e consideram que a Bíblia deve ter pouco ou nenhuma importância na vida moderna, ainda que na generalidade se reconheça sua importância na formação da civilização ocidental. Apesar de a Bíblia ter origem no Oriente, independente quanto à visão que este ou aquele grupo tem da Bíblia, o que mais chama a atenção neste livro é a sua influência em toda a história ocidental e mundial. Por ela, nações nasceram como os Ewa e foram destruídas civilizações antigas com crenças diferentes, como os maias, incas. O calendário cristão foi alterado entre outros fatos que ainda nos dias de hoje alteram e formatam nosso tempo, sendo também o livro mais lido, mais pesquisado e mais publicado em toda a história da humanidade. Boa parte das línguas e dialetos existentes já foram alcançados por suas traduções. Por sua inegável influência no mundo ocidental, cada grupo religioso oferece a sua interpretação, muitas vezes de forma a perverter seus sentidos, sem a utilização da hermenêutica. Livro do Gênesis, em uma Bíblia de 1723. Apesar da antiguidade dos livros bíblicos, os manuscritos mais antigos que possuímos datam a maior parte dos séculos 3-4. Tais manuscritos são o resultado do trabalho de copistas que, durante séculos, foram fazendo cópias dos textos, de modo a serem transmitidos às gerações seguintes. Transmitido por um trabalho desta natureza, o texto bíblico, como é óbvio, está sujeito a erros e modificações, involuntários ou voluntários, dos copistas, o que se traduz na coexistência, para um mesmo trecho bíblico, de várias versões que, embora não afetem grandemente o conteúdo, suscitam diversas leituras e interpretações de um mesmo texto. O trabalho desenvolvido por especialistas que se dedicam a comparar as diversas versões e a selecioná-las, publicando os resultados, denomina-se crítica textual. O Novo Testamento, escrito em grego, encontra-se em muitos manuscritos, que apresentam muitas variantes. Diferentemente do Antigo Testamento, não há para o Novo Testamento uma versão a que se possa chamar, por assim dizer, normativa, original. Há, contudo, alguns manuscritos mais importantes, pela sua antiguidade ou credibilidade, e que são o alicerce da crítica textual. A Bíblia é um conjunto de escritos muito antigo. Foi composta ao longo de um período de cerca de 1500 anos por uns 40 homens das mais diversas profissões, origens culturais e classes sociais, segundo a tradição. No entanto, exegetas cristãos divergem cada vez mais sobre a autoria e a datação das obras. Ela teria começado a ser escrita por volta de 1500 a.C., o Velho Testamento, e recebido o último retoque nos textos em 100 depois de Cristo, tendo o cânone sendo fixado em definitivo bem posteriormente. Existem teorias controversas, e a divisão em capítulos e versículo que conhecemos hoje deve ter surgido em 1550 ou 1600 depois de Cristo. Após os descobrimentos, Colombo, Cabral etc., é quase um consenso de que a maioria delas foi escrita ou por pessoas que elegeram patronos, pessoas para escrever por eles, ou coletivamente ao longo dos séculos. Wick, tá aí. Você leu em algum trecho que a Bíblia foi escrita, como se acreditava antigamente, ou mesmo inspirada por algum deus? Eu ainda tenho outras informações mais contundentes, mas vamos deixar assim, por enquanto. Vocês religiosos vivem dentro de uma redoma de falsa informação e são praticamente proibidos de expandir as suas culturas, porque, se fizerem isso, vão acabar como eu, ateu. Daí, vão deixar os padres e pastores à míngua forçando-lhes a procurar emprego para sobreviver. Já concluiu porque eles não querem isso. Abraços. E-mail de uma amiga minha que me fez algumas consultas. Identifico-a como omito o nome. As respostas não constam de nenhum livro anterior. Por e-mail. Oi, Alf. Eu era cristã. Sempre pensei que Bíblia fosse documento histórico, mas lendo páginas de ateus e suas perguntas do IR, percebi que não. Aquilo é só um livro religioso sem comprovação, como todos os outros. Eu fui religioso por 50 anos, minha filha, 50 longos anos. Quando eu me lembro do quanto fui enganado, dá até raiva. Minha própria mãe, tadinha, acreditava em Bíblia, sangue do Cordeiro, pecados pagos na cruz, e o que era pior, pregava tudo isso aos meus amigos. Olha, é uma teia tão bem arranjada, que você quanto mais conhece,
mas fica boba com a intrincada manobra de enganação que essa gente faz. Eles sabem que é tudo mentira, Ana. Eles sabem. O Papa sabe. Os bispos sabem. Só nós que mais parecemos maridos enganados. Somos os últimos a saber. Eu vou enviar os meus livros a você. E você vai entender tudo. Me confirma umas coisas. O cristianismo surgiu depois das lendas sobre deuses, certo? A Bíblia é a cópia igualzinha da lenda do Geseu Cristina. Foi tudo copiado descaradamente. Por isso é uma fraude. Não é bem assim. Não é tão simples assim. Havia outros mitos, já de 1500 anos a graus Celsius, com histórias parecidas. As similaridades eram gritantes, como morrer na cruz, ser filho de deuses com humanas, ter sido perseguido quando criancinha, fazer milagres, ressuscitar etc. Buda, Baco, Geseu Krishna, Horus, Mitra e mais alguns. No meu livro tem uma lista com a história de cada um. O mito mais recente foi Jesus, o mestre da retidão, dos judeus essênios que viviam em Roma enchendo o saco dos imperadores. Na pressuposta época de Cristo, os sacerdotes romanos de comum acordo com o império, para dominar o povo começaram a desenvolver essas histórias e elas foram espalhando-se. Olha, peguei esse texto aqui, é de minha autoria. A história de um mito qualquer com traços bem similares aos de Jesus, já vinha de 1000 anos atrás. Krishna, Baco, Horus, Mitra etc. Os essênios, judeus, tinham também o seu mito, pois eles esperavam o mesmo Messias de todo judeu. A história muito semelhante à de Cristo, o mestre da retidão, já estava desenvolvida pelos essênios, com provações nos documentos do Mar Morto. Esses judeus eram agressivos, arruaceiros, politizados e perturbavam muito o Império Romano. Acabaram expulsos de Roma. Os sacerdotes, para facilitar o domínio romano sobre esse povo, aproveitaram-se das tendências populares e uniformizaram essa história, juntando manuscritos populares novos e antigos, selecionando-os, possivelmente os reescrevendo. Ainda não havia o nome Jesus, mas o de Jesus ou Cristo, um qualificativo que parece significar ungido. Uns 60 anos após o ano zero cristão, veja a data correta no meu livro, os sacerdotes romanos inseriram o nome Jesus que passou a chamar-se Jesus o Cristo, e mais adiante Jesus Cristo. Essa informação em azul está errada, ultrapassada. Veja a correção aqui. A ideia de um filho de Deus pregado numa cruz existia há séculos, como no caso de Mitra que tinha cultos em Roma e outros. Veja detalhes em A Verdadeira História de Jesus Cristo. E histórias com muitas versões eram contadas em cada congregação existente, conhecida. Entre 100 e 120 anos após o ano zero cristão surgiu a crença num Deus chamado Cristo, um Deus sem corpo, oriundo desses mitos anteriores, já que não explicavam direito tal crucificado. Assim a crença no Cristo sem corpo, descrita por Marcion em 144, que fez o primeiro evangelho conhecido no mundo e como acreditavam os gnósticos, era mais aceitável entre o povo. Essa salada motivou os cristãos paulinos, corrente que acreditava nas mensagens de um tal de Paulo, a fazerem um evangelho, para combater o de Marcion. Assim estimo que a partir do ano 150, por aí, esse grupo que se identificou como cristãos, oriundo de Jesus e por influência do Deus Cristo, começou a elaborar textos, transformando o Deus Cristo, sem corpo, no homem que foi crucificado dos mitos anteriores, mas ainda sem o nome Jesus. No ano 200 havia os conhecidos apologistas cristãos, Justino, Atenágoras, Ireneu, Tertuliano, Eusébio etc. e o próprio Marcion. Nunca haviam ouvido falar de Jesus Cristo ou mesmo de cristãos que já existiam em grupos minoritários, ainda sem expressão. Lá pelo ano 300, transformaram Cristo, agora com o corpo crucificado, em Jesus o Cristo e só em 325 no Concílio de Nicea, batizaram o mito com o nome de Jesus Cristo e ultimaram a sua história de crucificação, parecida com a que conhecemos hoje. Essa novidade foi de interesse popular e iniciaram-se a intensamente copiar e reescrever e escrever novas histórias desse mito, a nova onda religiosa, adaptando-a conforme o entendimento e necessidade de cada comunidade religiosa, em cada bairro, em cada igreja, em tal quantidade que chegou a atingir a 4.000 escritos entre os anos 100 a 300 que se seguiram. Quando a igreja resolveu uniformizar essa história,
Escolheu alguns textos populares, alguns mais tarde seriam canonizados, ou escritos por eles mesmos, e mandaram queimar os demais, pois que havia muita discrepância entre as histórias que foram criadas em cima do mito Jesus Cristo. Escaparam dessa destruição aproximadamente 40 escritos, e mais um agora divulgado, o de Judas, que foram encontrados escondidos no Egito. São os conhecidos como apócrifos, definição dada pela própria Igreja, quer dizer falsos. Dizem que o evangelho mais antigo foi o de Marcos, de 60 e poucos anos após a morte de Jesus, e os outros partiram desse, mas não existe nenhum original que comprove nada disso. Possivelmente baseiam-se em fatores subjetivos, como a língua, o tipo de escrita e terminologia usada na época, mas que ficou somente entre eles esse conhecimento. Eu não sei, realmente, de onde eles tiraram isso. Prova que é bom, nada. O que me consta é que textos muito semelhantes, para não dizer iguaizinhos aos de Marcos, Paulo, Lucas e o Apocalipse, já existiam entre os judeus essênios. Após selecionados os textos, avulsos e dispersos, a história de Jesus passou a ser escrita pelos sacerdotes romanos, posteriormente conhecidos como católicos, em imensos livros, tendo como base aqueles selecionados e sem qualquer autoria, alguns, possivelmente, roubado dos essênios. Nessas escritas, que era uma síntese da crença popular existente, criou-se à vontade aquilo que interessava, buscando, entretanto, manter a história divulgada e conhecida no meio religioso. Parece-me que 700 anos depois, essa história foi canonizada, mas ainda assim retiraram alguns e incluíram os textos do Apocalipse pela segunda vez. Esses números certos estão no meu livro. Estou lembrando mais ou menos. Essa foi a resposta de um e-mail. Esses livros existem e foram dados ao conhecimento popular no século XV com a Renascença, e de lá para cá mexeu-se muito menos nos textos. São cópias do nada, de coisas que eles mesmos inventaram, e dessas originaram-se mais cópias. Cita-se entre os católicos uma tal fonte que, como se houvesse ali os originais da Bíblia. No meu entender eram os escritos dos essênios encontrados agora em Qumran, mas isso é só um palpite. Então, repare, não há originais dessa história, nem muito menos autores, e nem mesmo uma só fonte. A história veio de longe sofrendo transformações e adaptações de acordo com a necessidade criada pelos religiosos. Os nomes Mateus, Marcos, Lucas e João foram arbitrados para serem os autores dos escritos, e esses personagens sequer existiram. Mitos antigos viraram Jesus, que virou Cristo, que virou Jesus Cristo, que tanto foi o bondoso encontrado nos livros canonizados, como o vaidoso assassino encontrado nos apócrifos. Assim como Judas era o traído e excomungado, encontrado nos evangelhos canonizados, como o melhor amigo de Jesus, como explanado no livro apócrifo dele próprio, recentemente traduzido. Como a Igreja fazia tudo muito camuflado e escondido, muita coisa não se tem um conhecimento exato em datas e aspectos, e outras coisas estão anotadas em estudos mais profundos da matéria. Ainda assim, duvidosos. E testo esse aqui, meu também. Eu sou um estudioso do assunto. Não sou maluco. Tenho 3 livros escritos sobre religião e ateísmo. O título de um deles é Sinto Muito, mas Jesus Cristo não existiu. Essa foi a conclusão que eu cheguei depois de revirar todas as informações sobre o assunto, encontradas em histórias de Roma, histórias dos judeus, arqueologia, antropologia, livros apócrifos, história da Bíblia, nascimento e evolução do cristianismo, mitologia, sociologia, psicologia, textos e documentos romanos dos impérios, escritores antigos etc. x mil, e nunca encontrei qualquer evidência ou prova da sua existência real. Somente na Bíblia a sua história é contada, e nos livros apócrifos da mesma época, que, mais autênticos, contam outras histórias, fantásticas e místicas, que jamais fariam desse mito um herói, mas um emproado assassino e moleque metido. Tudo mentira também. Encontrei algumas falsificações literárias, 4 santos sudários falsos e uma urna mortuária falsificada. Nada existe também sobre seus pais ou seus apóstolos. Nada. Nenhuma informação verdadeira. Ninguém sabe quando o mito nasceu nem morreu. O Natal é falso. Nem histórias da sua vida existem entre os 12 e 30 anos. Nazaré não existia. As histórias como a da estrela de Belém são fantásticas, assim como andar nas águas, ressurreições, milagres etc.
que os místicos antigos inventavam para o povão ignorante. A interação com imperadores de Roma não existe. Na biografia de Herodes não há referências sobre matança de criancinhas. Entretanto, há um cadáver exposto numa igreja como sendo de uma dessas criancinhas. Falso. Nos anais dos Atos dos Imperadores de Roma, não existe qualquer referência a Jesus. Algumas sobre um tal de Crestus, mito dos judeus essênios, com que eles procuram confundir. Então, para minha surpresa e indignação, fui obrigado a concluir que fui enganado durante 50 anos. Jesus é mais um mito entre os milhares existentes, financiado pelos sacerdotes do Império Romano, mas que o sustenta até hoje. Agora, eles dizem que Jesus está vivo e mora no seu coração. Isso eu nem vou discutir. Não acredite no que eu ou qualquer um está dizendo. Vai investigar você também. Vê se tem absoluta certeza disso ou tem alguma possibilidade de estar enganado. Não há essa possibilidade de eu estar enganado. Tenho uma reputação a zelar. Escrevi livros que são distribuídos por aí. Não quero amanhã levar a pecha de mentiroso. Eu afirmo e mostro por quê. São 1000 evidências de que a história é mentirosa e nenhuma evidência de que ela seja verdadeira. Se o universo é imperfeito, então não existe alma mesmo. Você tem razão. Alma faz parte de outro jogo mentiroso. Alma, pecado, diabo, inferno, vida eterna, para recolher o dízimo. Esse é o esquema montado. Tudo, absolutamente, mentira. Eles inventaram isso para amedrontar a pessoa, dizendo que ela tem alma que, para a alma não ir para o inferno, tem que ter pecados perdoados e pagar os dízimos, claro. Aí vai para a vida eterna. Uma gracinha que a todos convence pela longa lavagem cerebral que a gente recebe desde a infância. Mas se você parar para pensar, que alma, que diabo, que inferno, que vida eterna, tudo invenção. Jamais alguém provou que isso existe. Quando alguém diz que ver espírito é fenômeno parapsicológico, totalmente mental, coisa do nosso cérebro. Peguei esse textinho aqui, mas o meu mais recente livro eu explico isso tudinho. Oi Manuel. Primeiro, entenda como funciona o nosso cérebro. O nosso cérebro tem um poder muito amplo, de transmitir, de captar, de enganar, de iludir a si próprio. Vou explicar. Calma. E o limite de distância, segundo a opinião do padre Quevedo, é de 50 metros aproximadamente. Eu não sei se isso é um limite autêntico ou apenas uma teoria. Nós temos no cérebro consciente, fraquinho e perfeitamente controlável, e o subconsciente, muito mais poderoso, porém incontrolável. Esse subconsciente é instintivo, capaz de guardar muitas informações que o consciente esquece. E ele é uma espécie de arquivo de dados. É por esses dados arquivados que o subconsciente atua no corpo. Exemplo: quando a sua mão chega perto do fogo ou de um fio elétrico, o subconsciente imediatamente avisa pelo perigo do acidente. Nem deu tempo de você raciocinar. Aqui é um fio elétrico. Será que eu poderei levar um choque? Sim ou não? O subconsciente retira a sua mão imediatamente dali. Quando você coloca um copo na beira da mesa, você, distraído, não pensa: será que esse copo vai cair? O subconsciente é que te avisa: esse copo vai cair. Sob hipnose, o subconsciente passa a ser controlado pelo hipnotizador. Só dessa forma ele pode ser controlado, e vai buscar poderosas informações guardadas no cérebro, desde a sua infância, se revelam ao comando do hipnólogo. Esse subconsciente, que hoje eu chamo de inconsciente, é o que transmite e recebe dados do consciente e os arquiva. E é esse subconsciente o que discute com o seu consciente e o engana se for preciso, para resolver um problema do seu corpo ou da sua mente. O subconsciente não é racional. Ele é apenas um arquivo que age por instinto de acordo com as informações que guarda. Se você está com muita vontade de sexo, o subconsciente anula o seu consciente e faz você forçar uma mulher a fazer sexo com você. Depois você vai para a cadeia, porque você não raciocinou, agiu por instinto. E instinto não mede consequências. Se você estiver excessivamente perturbado e desesperado, o subconsciente é capaz de desligar o seu consciente e tornar você um maluco alienado, e assim acaba o seu sofrimento. O subconsciente pode levar você ao suicídio, para aliviar as tensões da sua mente. É a forma máxima de proteção irracional. Quando o cara quer muito falar com Deus, está desesperado para isso, o subconsciente se finge de Deus e conversa com o consciente. Pode abrir um diálogo com o consciente. Já passei por essa experiência,
Livro ateu. Graças a Deus. Quando a pessoa quer muito rever um ente querido que faleceu, o subconsciente cria essa imagem ou a impressão dessa imagem e estabelece um diálogo com essa pessoa, só para atender a necessidades do consciente. Assim, você pode falar com mortos, como se estivesse num sonho, pois esse diálogo é proporcionado pelo seu subconsciente, para atender às aflições do consciente. O subconsciente também transmite e recebe dados rudimentares. Chamamos de leitura de mente ou telepatia. Não transmite palavras, mas transmite sensações. Há pessoas com maior ou menor capacidade de transmitir ou perceber dados, vindo de outra pessoa, a distância de até 50 metros, teórica. Eu chego a desconfiar que esse limite é maior, mas não tenho dados suficientes para afirmar. Porém, o que acontece com gêmeos, mãe e filho, ou pessoas muito ligadas, irmãos, marido e mulher, deixam pistas de que essa distância pode ser maior em alguns casos. Por exemplo, estou em casa tranquilamente, aí lembro de uma coisa que preciso falar com a minha mulher. Quando me dirijo ao telefone, ele toca. É a minha mulher lá do trabalho dela, a 10 km de distância. Não sabe por que ligou. Se duas pessoas viram a mesma coisa sobrenatural, é porque o subconsciente de uma criou aquela impressão de imagem e transmitiu para a outra que está ao seu lado. Ambas viram o que uma das mentes criou, mas não é sobrenatural, é mental, coisa totalmente física do nosso cérebro. Vamos imaginar que na sua família, todos são próximos e com mais facilidade transmitem e recebem e retransmitem emoções uns aos outros. Isso ocorre como você descreveu. Agora, respondo o seguinte: em horas diferentes e locais distantes um do outro, acontecem essas coisas. A mesma coisa, uma pessoa impressionada, impressiona a outra, porque transmite emoções para ela, via cérebro, ondas cerebrais se você preferir. Eu desconfio, e tenho algumas evidências, que essas ondas cerebrais sejam tão fortes, vibrações tão fortes que podem influir sobre coisas materiais. Quebrar vidros, por exemplo. Só não esqueça o seguinte: o subconsciente não aceita comandos do consciente. Ele é totalmente instintivo. Age por conta dele mesmo, com certa autonomia. Se você quiser quebrar um vidro com a mente, não consegue, mas as vibrações cerebrais do subconsciente podem fazer isso em determinadas condições alheias à sua vontade. Livro ateu. Graças a Deus. De outro e-mail, para ilustrar Caro Alfredo, queria tirar essas dúvidas com você. Como é possível dois ou mais pessoas terem a MSM visão de algo estranho, ou de parente falecido? Pois isso acontece com frequência na minha família. Todos estão condicionados a essas visões. O subconsciente as fabrica. Pessoas estranhas dificilmente verão ou sentirão a mesma coisa, estando no mesmo local, ou se parentes próximos estiverem em locais distantes no mesmo momento. Maior, eu sempre tenho pressentimentos. Quando algum familiar está doente ou maior chega a falecer, eu sei que alguma coisa ruim aconteceu. Isso pode maior ser em sonho ou em um simples mal-estar. Como você explica isso? Trabalho do seu subconsciente para dar satisfação à sua excessiva preocupação. Não acredito em premonição, mas em coincidências. Transmissão de dados pelo subconsciente é possível também, de uma pessoa extremamente aflita para outra receptiva. O problema da distância, para mim, ainda não está definido. Precisa separar o que é transmissão do que é fabricação do seu subconsciente para atender você, a sua mente. Maior e TBM tem um amigo do meu pai já falecido, que ajudava a polícia na maior busca de pessoas desaparecidas, sequestros, etc. Ele deu respostas que muitas pessoas que eram céticas lá passaram a acreditar no maior sobrenatural. Com esses fenômenos podem acontecer. Quem conta um conto, aumenta em nunca se sabe o que ocorreu realmente. Pessoas mortas, nada transmitem. Pode ser coincidência ou casualidade. Tem certas coisas que só participando e examinando muitos detalhes para saber o certo. Muitas pessoas crédulas aumentam os fatos. Maior, fico grato se puder me tirar essas dúvidas. Maior Manuel R. Está aí. Pode voltar a escrever. Vamos discutir isso. Leia esse livro que estou te enviando. ABC. Alfredo. Putz, percebi que vida é sem sentido. Que injustiça. Porque se o mundo tivesse sido criado por alguém,
Então quem teria criado o Criador e o Criador do Criador? Lógico. Mas nem por isso a vida é sem sentido. Pense bem, você estava vivendo acreditando nisso tudo. Qual era o sentido da sua vida? Ir para a vida eterna? Só isso? Nada mais? E a vida aqui na Terra? Não conta. Só pelo fato de você saber que não vai para a vida eterna, vai deixar de viver aqui? Não tem lógica. Para mim, a vida é aqui e agora. Uma vida maravilhosa. Para que mais sentido do que isso? Viver aqui na Terra como se fossem umas férias maravilhosas de 80 a 100 anos. Realizar todas as coisas que você quiser e puder. Viver em paz. Manter a liberdade e ser o mais feliz possível. O resto vem depois. Acho que eu seria mais feliz se continuasse na ignorância religiosa. Eu sou mais feliz agora. Por que você seria infeliz? Acreditar em si própria te deixa mais forte e orgulhosa. Você se sente capaz. Você tem o controle da situação. É você que vai resolver a sua vida. Maior responsabilidade. Maior satisfação na vitória. Maior cuidado nas atitudes para não errar. Só pelo fato de você precisar aproveitar a vida porque ela vai acabar, faz você viver mais intensamente, perguntando-se: fui feliz hoje? O que faltou? Serei feliz amanhã? O que precisa? O resultado é que você vai resolver a sua vida e por isso mesmo será mais feliz. Veja esse texto aqui de uma outra pessoa, achei muito interessante. Página pessoal de Xiomara Rodrigues. Ser bom, sem religião, evitando a dor da alma. Entenda a alma como mente, cérebro. O resto vai bem. Evitando a dor do corpo pelo atendimento a nossos desejos naturais, é necessário evitar a dor da alma. E a maior dor da alma vem do medo. O medo da morte e o medo dos deuses. O medo é mau conselheiro e, segundo George Lucas, gera a ira e o ressentimento. O medo da morte nasce da nossa consciência que antecipa o futuro. Para os irracionais, a morte é uma experiência única, mas nós, conscientes, antecipamos o futuro e isso consome nossa alma. Somos racionais e a mesma razão que nos prende pode nos libertar. Compreendamos que a morte não existe enquanto vivermos e, uma vez mortos, não existimos. Então, não sentimos, exatamente como era antes de nascermos. Vivos não há morte, mortos já não somos. Não podemos ter medo do que ainda não existe. Quando existir, não estaremos lá. A dor será para os outros. Aceitar a própria morte não é fácil, mas é essencial para uma vida tranquila. Muitos embusteiros vivem do medo da morte. E a este medo ajunta outro medo. O medo dos deuses. O medo dos deuses é o medo do mal que nos atinge sem que saibamos a causa. A relação dos homens com os deuses sempre foi uma relação para evitar o mal. Livrai-nos do mal, pede a maior das orações da cristandade. O mal é o raio que nos atinge. O mal é a fera que nos acua. O mal é a doença que nos infelicita. Por que isto acontece? Não entendemos. E aí surgem espertalhões com a resposta para tudo. E na falta de respostas inventam ilusões como resposta. A maior ameaça de todas as religiões e misticismos é contra os que não creem. Qualquer crime pode ser perdoado menos a falta de fé, justamente porque sabem o quanto é difícil crer em ilusões. É o elo fraco da religião acreditar em coisas das quais não há qualquer evidência. Um cientista que faz uma descoberta sente prazer em mostrar como descobriu. Ele não se ofende se alguém pergunta. Muito pelo contrário. Para o religioso, cada pergunta, cada dúvida, é uma ofensa. É uma ofensa porque um mágico não revela como chegou ao resultado simplesmente porque o resultado é uma ilusão. Todo feiticeiro é um mágico ou um mago. Suas respostas vêm da emoção, vêm do medo irracional que sentimos desde a infância. Medo terrível do que não compreendemos. Os deuses são reverenciados pela humanidade como pai ou como mãe. Pai nosso, mãe de Deus, serei um menino bonzinho, parecem dizer os crentes, para que você, Deus, não me faça mal. Todo homem para viver bem tem que deixar de ser criança. Isso significa a responsabilidade por sua própria vida. Significa deixar de atribuir a outros, sejam homens ou deuses, o poder de dirigir nosso destino. Um adulto responsabiliza-se por seus fracassos e por seus sucessos. Negocia honestamente seus interesses com as outras pessoas. Assumir a responsabilidade por nossas escolhas. Livrar-nos de medos irracionais infantis é essencial para a ausência de perturbação na alma. Entenda a alma como mente, cérebro. O resto vai bem. É perfeitamente possível ser bom sem religião. Muitos pensam que sem religião não há moral. Entretanto,
Havia moral muito antes de haver religião. Os filósofos primeiros eram materialistas assim como os homens primitivos. Seus deuses eram materiais. O sol e a lua, o trovão e o raio. Depois, como disse Voltaire, o primeiro espertalhão encontrou o primeiro tolo e a religião começou. Sócrates foi condenado à morte por impiedade, ou seja, duvidava dos deuses do seu tempo. Hoje ninguém acredita nos deuses daquele tempo. A maioria das ideias aqui descritas são de Epicuro, o qual viveu 400 anos antes de Cristo e fundou uma escola que durou 1000 anos. Ensinava a ter hábitos moderados, a selecionar os desejos preferindo atender aos desejos naturais e necessários, a manter e cultivar a amizade, e a evitar o temor dos deuses e a aceitar a realidade da morte. Os homens podem ser bons sem a mediação de religiões. Não é preciso ter medo do castigo para agir bem. Filósofos há que escreveram, explicando por que é bom ser bom. Aliás, é muito sensato agir bem. A vida reta é garantia da liberdade. Esse pensamento não cita deuses, e é um dos provérbios de Salomão. Agir bem é conveniente. O inglês Thomas Hobbes elaborou o conceito de soberania segundo o qual o poder do rei é absoluto e perpétuo. Absoluto quer dizer um poder que não reconhece outro acima dele. Hoje se fala em soberania das nações. Isso significa que o governo não reconhece deuses acima dele. Significa a separação entre a igreja e o Estado. Uma separação muito boa para o povo porque enquanto durou a união, durou a opressão. Ainda hoje, nos estados teocráticos existentes como no Irã, na Arábia Saudita, no Afeganistão, os governos são tiranos cheios de ódio. As guerras religiosas dilaceraram a Europa e ainda hoje dividem a Irlanda e a Indonésia. É perfeitamente possível ser bom sem religião. Os governos mais livres são justamente aqueles que não têm religião oficial. E há religiões sem deuses, como é o caso do budismo, embora alguns tenham transformado o Buda num deus. Recentemente, o Papa descreveu o budismo como uma forma de materialismo, e está certíssimo. O budismo é uma série de normas de conduta para o bem viver e conviver. Os japoneses são shintoístas, reverenciam os seus ancestrais, assim como a Igreja Católica faz com os santos. Conforme o pensador acima citado, Theobes, o homem precisa se conduzir bem, não por medo do inferno, mas por medo da repressão social, no interesse de sua reputação e da paz da sua consciência. Diz ele que o homem é um lobo mas é também uma defesa contra os lobos. Necessita viver em sociedade e a sociedade, para subsistir, precisa de paz e respeito entre os homens. O governo garantiria este pacto. A boa conduta garante este pacto. A violação do pacto leva à perda da liberdade, como observou Salomão. Além disso, quem se conduz bem é respeitado e amado. Aquele que honra e respeita o seu semelhante será ele mesmo respeitado e honrado, diz o livro sagrado dos muçulmanos. Misticismo e atraso político andam de mãos dadas. Cito livros religiosos para mostrar que neles há muito boas orientações. Entretanto, não é necessário crer em deuses para segui-las. São filosofias humanas, escritas, às vezes, por bons escritores do seu tempo. Homens cultos para a época tornavam-se religiosos para poder estudar. Quem poderá negar o que há de bom nos evangelhos cristãos? Que pensamento revolucionário este que diz: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos maltratam, ou aquele que diz: procurai o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar e o resto vos será dado por acréscimo. Ou aquele pensamento santo que nos proíbe de julgar nossos semelhantes. São normas de conduta, orientações para a vida que nada têm a ver com o sobrenatural e que são desobedecidas por muitos cristãos e obedecidas por muitos materialistas. Quando essas boas orientações são atribuídas a deuses, quando o temor de Deus toma conta dos corações e as castas religiosas tornam-se poderosas, aí, pode ter certeza, vem violência e ódio sobre os que discordam, sobre os infiéis. Um dos últimos governos dominados pelo misticismo no mundo rico foi o alemão. Um fanático religioso cheio de misticismo e ódio aos ateus chegou ao poder e seduziu a muitos. Provocou a maior guerra que o mundo já viu, onde morreram 40 milhões de pessoas e foram usadas, pela primeira vez, mísseis e armas atômicas. Esse fanático perseguiu uma minoria religiosa acusada de matar o profeta da religião dominante e matou 6 milhões de judeus com esse argumento. Foi o preço da morte de Jesus. O Papa Pio XII silenciou. O fanático era um austríaco e chamava-se Adolf Hitler. Adotou como símbolo a suástica,
que é um símbolo milenar de paz e progresso para os místicos hindus. Nas suas decisões ouvia os conselhos da astróloga Elizabeth Bernstein e quando os soviéticos tomaram Berlim encontraram os cadáveres dos monges tibetanos que o assessoravam. Por que será que nunca se fala do misticismo dos nazistas? Parece que o fanatismo religioso anda de mãos dadas com o fanatismo político. Talvez seja essa uma das causas do silêncio sobre o assunto. Muleta psicológica. Alguns argumentam que a religião é uma muleta psicológica. Auxilia os mais fracos, aqueles que não conseguem caminhar de forma autônoma. Entretanto, a psicologia faz isso de forma muito mais científica. Freud e outros médicos têm excelentes ideias sobre o funcionamento da psique e sobre as formas dos homens conhecerem a si mesmos e aos outros. Aliás, Freud já escreveu um livro chamado O Futuro de uma Ilusão, onde define religião como uma neurose obsessiva universal da humanidade. Pouco se fala nesse excelente livro. Diz ele que os homens, no dia a dia de suas vidas, nos seus negócios particulares, duvidam de tudo e de tudo pedem garantias e comprovações. Entretanto, sobre questões fundamentais para sua conduta moral aceitam textos sem verificar sua origem. Atribuem a divindades histórias escritas por autores anônimos. Aceitam como verdade feitos miraculosos sem qualquer comprovação, praticados, muitas vezes, por personagens que provavelmente nunca existiram. E tudo isso aceitam como verdade sagrada. Enquanto na saúde procuram os médicos e as técnicas mais atuais, cercam-se da tecnologia mais recente, nos preceitos religiosos se guiam pelos profetas mais antigos, ou seja, pelos mais ignorantes. O mito de Cristo. Homens livres e cultos seguem religiões criadas por escravos analfabetos, como aliás, é o caso do cristianismo. Inicialmente era uma seita criada pelos judeus dispersos pelo Império Romano, desanimados com o judaísmo porque o Messias libertador não chegava nunca. Uma seita que fracassou entre os judeus, mas fez sucesso entre os escravos do Império na região da Ásia Menor. O primeiro livro do Evangelho cristão, o Apocalipse, dirige-se às 7 igrejas da Ásia, e, estranhamente, não faz referência a Jesus. Também não fazem tal referência os historiadores da época, tanto os judeus, quanto os romanos. Tudo indica que o mito de Cristo disseminou-se entre os escravos depois da fracassada guerra dos judeus contra os romanos, onde muitos místicos se declararam Messias. O mito propagou-se por tradição oral, pois os escravos eram analfabetos, durante 150 anos. Imagine a deturpação de uma história contada dessa maneira durante tanto tempo. Quando a igreja chegou ao poder, dominou a educação e a cultura, queimou os textos dos filósofos e fechou suas escolas, mandou escrever seus próprios textos, muitos deles copiando parcialmente as ideias dos filósofos gregos que condenou. Mesmo assim, não 88. Chegou a um acordo sobre Jesus, é tanto que existem 4 evangelhos em vez de um. Todos eles começam com a palavra segundo, ou seja, foi fulano que disse, não me comprometa. Uma das dissidências dos cristãos dizia que Jesus era um espírito, outra que foi um homem. Finalmente foi adotada a posição de que ele era as duas coisas, Deus e homem ao mesmo tempo. E essa mesma confusão existe em todas as religiões e em todos os misticismos porque são frutos do irracional. As conclusões sobre o mito de Cristo não são obra de ateus, mas de teólogos. Teólogos bem-intencionados que, para defender a igreja, resolveram investigar suas origens e surpreendentemente nada encontraram. O próprio Papa, finalmente, admitiu que era impossível traçar uma biografia histórica de Jesus. Afinal, se existiu ou não se tornou uma questão secundária. Palavras do Papa Leão X. Quantum nobis prodeste ec fabula Christi. Quanto nos é útil esta fábula de Cristo. A fábula de Cristo é de tal modo lucrativa que seria loucura advertir os ignorantes de seu erro. E mole, espero que você não seja o ignorante a que ele refere-se. Talvez tenham existido não um, mas vários pregadores que se fundiram num só na imaginação popular. Um poderoso homem-deus cavalgando uma nuvem viria libertar os escravos indefesos dos seus opressores. Há outras culturas com mitos semelhantes. A história das religiões nos ajuda a entender esses fatos sociais. Compreender para ser feliz. Um grande filósofo e economista num debate com um grande amigo declarou que de nada adiantava polemizar com religiosos. Dizia Marx que a religião era fruto da opressão a que o homem estava submetido pela organização da sociedade. A ausência de saída para essa opressão leva o homem a alienar-se e imaginar aquilo que não consegue obter, a justiça,
o prêmio para os bons e castigo para os maus, a distribuição equânime dos bens materiais e espirituais. Em suma, o céu. Aliena-se o homem da realidade porque pensa que é incapaz de mudá-la. Vive então uma vida dupla. A infelicidade no dia de hoje junto com a esperança de felicidade no futuro, depois da morte. Compara Marx tal alienação àquela que acomete os viciados em ópio, que embotam seus sentidos para fugir da dura realidade. Disse então ele: a religião é o ópio do povo. Ela o ajuda a suportar a dura realidade. Para superá-lo não adianta debater. É preciso superar a nossa atrasada realidade social. Marx, com observações como essas, muito contribuiu para a compreensão da realidade social, econômica e política. Entender ajuda a não se alienar. Entender é um caminho para ser feliz. A inteligência também é denominada entendimento. São Francisco, um grande homem, pede na sua oração que eu procure mais compreender do que ser compreendido. É um pedido sábio. É o contrário da alienação. Os loucos são ditos alienados. Perderam inteiramente o contato com a realidade. Desistiram de entender. A consciência nos provoca dor, mas faz parte da condição humana. Escapamos da dor aprofundando e não negando a nossa consciência do mundo. Consciência do momento que vivemos. Superamos a dor vivendo o dia de hoje, sem temer o futuro, nem lamentar o passado. Carpe diem, diziam os romanos. Aproveite o dia. A vida não é a partida, nem a chegada. A vida é a caminhada. O ser humano para ser bom e feliz não precisa de misticismo. Precisa de racionalidade, autoconhecimento, conhecimento do seu meio físico, social e cultural, conhecimento e respeito pelos outros e pelo mundo. Precisa saber que ele é do mundo e não o mundo é dele. Precisa se livrar da ilusão das necessidades artificiais e atender aos seus desejos naturais e necessários. Pode ler os textos religiosos sabendo que neles é muita coisa boa, mas ler com os olhos da ciência, da literatura, da filosofia, da psicologia, da história. A ciência e o espírito científico são grandes amigos do ser humano. São insuficientes, mas são o que temos de mais certo. Nada é certo, disse o francês Albert Camus, mas isto já é uma certeza. Viver é como caminhar sobre troncos que boiam num rio e que não suportam sozinhos o nosso peso. Antes que afundem é preciso pular para o próximo, mover-se, seguir em frente em direção à outra margem. Na caminhada nada nos ampara, na outra margem nada nos espera. A vida não é a partida, nem a chegada. A vida é a caminhada. Porque vencer só depois dos 50 é que descobriu a verdade. Ficou decepcionado? Eu fiquei demais. A vida não vale nada. Infelizmente, em todo esse tempo sequer conheci um ateu. Nunca ninguém disse para mim: deixa de ser bobo. Deus não existe. Ninguém. Eu tive que aprender tudo sozinho e foi difícil chegar aonde cheguei. E é claro, não sem uma grande decepção. Fiquei entre abismado, abestalhado e revoltado. A minha ilusão caiu por terra. Nada de Deus protetor, nada de Deus que faz justiça, nada de Deus que ajuda, que está ao seu lado, que está junto de você testemunhando o seu infortúnio ou elogiando seus acertos. Eu estava sozinho. Depois essa sensação passou e veio outra muito melhor. Hoje eu sou mais eu, um cara orgulhoso de mim mesmo, feliz, seguro. Só a mim devo satisfações. Eu sou a minha justiça. Não me curvo a mais ninguém. Eu sou mais poderoso que qualquer Deus que tenha sido criado em todos os tempos. Não chega, vê se é feliz, mas agora ou antes de ser ateu, pode até ser por coincidência. Não acredito que o fato de eu ter me tornado descrente tenha influenciado tanta felicidade que veio a seguir. Mas, por outro lado, a recuperação do meu ego, o meu amor próprio me deu mais coragem, mais ânimo, para arquitetar os meus passos, corrigir os meus rumos. E as coisas deram certo. Eu fiz manobras que nem eu mesmo imaginei que seria capaz, de tão inteligentes e providenciais. Só vou contar os resultados para não entrar em detalhes. Antes eu era um homem completamente instável, com mulher e 2 filhos para cuidar, e vivendo da ajuda de parentes. Há 5 anos, profissionalmente frustrado, desempregado, decepcionado com a vida financeira e irrecuperável pela minha idade. Mais difícil a cada ano arranjar trabalho. Hoje, eu nem trabalho mais. Vivo no bem bom, na praia, no clube, totalmente estabilizado. O meu dia de amanhã é tranquilo e seguro. A minha família na maior segurança e conforto. Ano que passou,
Eu estava curtindo um veleiro de 9 metros que ganhei de presente da minha esposa. Comida, lazer, clube, piscina, esportes, e agora vou construir uma casa para nós. Impressionante. Mas não foi golpe de sorte. Não ganhei na loteria nem fiz nada que fosse desonesto ou desabonador. Não abri uma igreja. Poderia ter feito, pois afetaria o meu moral. Também não casei com uma viúva rica apenas raciocinando, pensando, vou encontrar uma solução. E encontrei, sem pedir nada a ninguém. Foi apenas orientando a minha esposa, que nem sabia o que era trabalhar fora. Juntei a minha experiência com a idade dela, 25 anos menos. Pensei comigo, ela é jovem ainda. Posso somar a minha experiência com a sua jovialidade. Orientei-a corretamente, no estudo certo, na profissão certa. Ela fez uma faculdade. Ele estudou forte. Acreditou naquilo que eu acreditava. Eu incentivei. Fui o seu manager instrutor. E ela conseguiu aquilo que eu já não conseguia mais. Não posso dizer que foi pelo ateísmo, mas a minha cabeça estava boa. A minha fé era em mim mesmo. Eu tinha o poder de raciocinar. Transmiti a ela a minha confiança. E ela pegou firme também. Passei a acreditar em mim e ela a acreditar nela, e conseguimos o que queríamos. Acho que os iludidos são mais felizes. Não são, e a prova está aí. Mas tem outras. Acho que não sei como ser feliz sem espiritualidade. Como fazer? Sinta firmeza. Sinta confiança. Agora é com você mesma. Antes também era. Só que você não sabia disso. Acredite em você. Estabeleça o seu alvo e providência é a sua conquista. Você pode. Você agora é mais forte, mais firme, mais sólida. A sua confiança em si é maior. O seu ego estará sendo elevado. O seu amor próprio em alta. Você agora é poderosa, mais capaz que qualquer Deus. Você vai colher os resultados. Duvido que, para uma pessoa que sabe o que quer, que sabe que encontrar depende só dela, não tenha suficiente coragem para buscar. Trace suas novas metas. Vislumbre o seu futuro. O que você quer agora? Raciocine livremente. Faça a coisa certa. Estude. Planeje uma profissão. Determine como será essa busca. Busque. Não procure atalhos, mas siga um caminho bem traçado. Depende só de você. O que mais você quer? Maravilha. É só determinar e correr atrás. Agradeço o nome omitido. Alguém que não anotei o nome perguntou: o que extinguiu os dinossauros? Resposta colada de um texto de Portugal. Há 65 milhões de anos deu-se uma extinção em massa em que desapareceram 60 a 75% de todas as espécies de seres vivos. Entre elas encontravam-se os últimos dinossauros não avianos. A discussão sobre as causas destas extinções continua viva. As aves são descendentes diretos de um grupo de dinossauros carnívoros e bípedes e, portanto, são os seus representantes vivos atuais. O corpo extraterrestre. Várias teorias foram conjecturadas para explicar as extinções em massa que ocorreram há cerca de 65 milhões de anos. A mais divulgada é sem dúvida do impacto de um corpo extraterrestre, bólido de grandes dimensões. Este bólido teria tido um efeito dramático na atmosfera do nosso planeta, libertando, segundo alguns autores, 4 mil milhões de vezes a energia produzida pela bomba atômica de Hiroshima. A entrada deste bólido na atmosfera teria provocado o aquecimento da estratosfera na região da entrada. Isto promoveria a remoção do ozono da estratosfera e, consequentemente, a penetração dos raios ultravioleta até a superfície da Terra. Por outro lado, haveria a incorporação dos ácidos nitroso e nítrico nas nuvens, o que produziria chuvas ácidas com pH muito baixo, 0 a 1 próximo da zona de impacto. Estas chuvas matariam a maior parte das plantas terrestres e do fitoplâncton, o que levaria a grandes perturbações das cadeias alimentares. Por último, a desintegração do bólido e dos materiais da zona de impacto teria resultado numa enorme nuvem de poeiras e detritos que se dispersaria em torno da Terra, bloqueando a radiação solar e levando ao seu arrefecimento drástico. Assim, calcula-se que a Terra se manteve em escuridão total durante cerca de 6 meses e que nos 6 meses seguintes a luminosidade ainda seria demasiado fraca para permitir a fotossíntese. Este período é designado por inverno de impacto. Após a deposição das poeiras e cinzas, a elevada concentração de dióxido de carbono, óxidos de azoto, metano e outros gases emitidos pelas megafogos, incêndios, que deflagraram devido ao impacto do bólido e às radiações infravermelhas,
ter-se-ia mantido durante vários séculos ou milênios. A temperatura da atmosfera teria subido 5 a 10 graus Celsius acima dos valores normais devido ao efeito de estufa e muitas das espécies que sobreviveram ao frio extremo do inverno de impacto teriam desaparecido com as temperaturas elevadas que lhe seguiram. A explosão provocada pelo impacto teria ainda produzido ondas de choque que provocariam terremotos e megatsunamis, ondas gigantes. Esta teoria é apoiada pela presença de concentrações anormais de certos minerais, grãos de quartzo chocados, irídio, esférulas de magnetites niquelíferas, em depósitos da época. No entanto, existem várias críticas a esta teoria. Por um lado, as extinções parecem não ter sido tão abruptas. Por outro, muitos autores consideram que o impacto de um bólide não teria efeitos tão desastrosos, quando muito teria reforçado as consequências do vulcanismo abundante que ocorreu nessa época. Atividade vulcânica. Estes autores defendem que a atividade vulcânica seria a principal responsável pelas extinções. Sabe-se que nesta altura se deram fenômenos de vulcanismo muito intenso que se prolongaram por cerca de 700 mil anos. Durante as erupções, enormes quantidades de cinza foram lançadas na baixa atmosfera, impedindo os raios solares de atingirem a superfície da Terra. As partículas de enxofre que existiam em concentrações elevadas na estratosfera também refletiam as radiações solares. Assim, após cada uma das erupções principais deu-se um arrefecimento da atmosfera de 13 a 5 graus Celsius. A libertação de enxofre pelos vulcões terá provocado chuvas ácidas. O aumento do dióxido de carbono de origem vulcânica produziu o efeito de estufa que, aliado à deposição das cinzas, provocou um aumento da temperatura atmosférica. Deste modo, durante este período de vulcanismo intenso houve várias oscilações abruptas da temperatura. Embora existam evidências do forte impacto de um bólide de vulcanismo intenso, outras causas deverão estar envolvidas na extinção diferencial de vários grupos de animais. Isto porque estas duas teorias não explicam a sobrevivência de anfíbios e répteis que supostamente eram menos tolerantes ao frio do que os dinossauros. Também não explicam a sobrevivência de 60% dos Actinopterygii, classe de peixes, e de 100% dos Lissampimbia, classe de peixes, caso as chuvas tenham tido a acidez que foi sugerida. A regressão dos mares. Surge assim a teoria da regressão dos mares. Esta regressão teria provocado a exposição de vastas áreas litorais e o aumento das bacias fluviais, o que levaria à fragmentação dos habitats que afeta sobretudo as espécies de grande porte. Estas têm maiores necessidades de área por indivíduo, maiores tempos de vida e menores taxas de renovação populacional, adaptando-se mais lentamente às alterações ambientais. As luxuriantes regiões pantanosas onde viviam as maiores espécies de dinossauros herbívoros foram sendo substituídas por regiões onde predominavam as árvores de folha caduca e onde o clima era mais fresco. A retracção das águas levaria a um aumento da sazonalidade no interior dos continentes, ou seja, com dias mais quentes e noites mais frias e com verões mais quentes e invernos mais frios. Dar-se-iam ainda alterações no regime das chuvas. Tanto em vulcões insulares como costeiros, o recuo das águas alivia a pressão sobre as câmaras magmáticas, aumentando assim a probabilidade de entrarem em erupção. Deste modo, a atividade vulcânica descrita para este período poderia dever-se em parte à diminuição do nível das águas. Resumindo, as extinções em massa verificadas no fim do Cretácico deram-se gradualmente num período de cerca de 10 milhões de anos, pelo que é difícil que tivessem sido resultado de um só fenômeno. A teoria mais divulgada para explicar as extinções é a do impacto de um corpo extraterrestre, mas atualmente considera-se que todos os fatores referidos terão contribuído para as extinções, tendo sido várias as pressões seletivas, sobretudo as grandes oscilações ambientais, que actuaram durante um grande período de tempo.